Quando se fala em assédio, muitas pessoas pensam que é por causa da roupa. Mas não é. E o fato de culparmos a forma de vestir das mulheres faz com que nós culpemos as próprias mulheres, que na verdade são vítimas. Então, é sobre isso que a Etelvina acaba de falar que vamos conversar na edição de hoje. Vamos conversar sobre a culpa que se dá às roupas para justificar o assédio sexual das alunas na escola. Mas antes, Olá, olá, bem-vindo bem-vindo ao ao Asas. Asas. Hoje estamos a conversar sobre o assédio sexual nas escolas. Mas antes de qualquer coisa, será que as pessoas sabem o que é assédio? Veja e descubra. Zelma, sabes o que é assédio sexual? Sei. Sim. Não, não sei. Sim, sei. Sim, sei. Sei. Para mim, assédio sexual seria um ato de falta de respeito, né? Assédio, ou pelo menos o assédio que eu tenho mais visto é, por exemplo, tocar numa parte íntima de alguém sem autorização. Talvez seria ir contra a vontade de uma pessoa, por exemplo, quando uma pessoa quer satisfazer suas apetites sexuais e ir contra o desejo da pessoa, não é? Eu acho que se obrigar, tipo, eu estaria a cometer um assédio, posso não deixar. Assédio sexual é quando o indivíduo tenta intimidar alguém, coagir a pessoa, para manter relações ou não, sem o consentimento daquela pessoa ou sem que a pessoa queira. Pode haver violência antes, violência psicológica ou física. É quando alguém, um homem também, pode ser uma mulher também, quando tenta invadir teu espaço íntimo, tentando tocar nas tuas partes íntimas, algo assim. Sim, sem o teu consentimento. Confesso que é muito bom perceber que as pessoas entendem cada vez mais sobre o que é o assédio sexual. Verdade, Cornélio, uma satisfação. Isso significa que já demos os primeiros passos, mas ainda há muito, mas muito por se fazer, como explicou a ativista social Enia Lipanga. Olá! No espaço de conversa de hoje trazemos alguém que tem uma bagagem invejável. É ativista social, é palestrante, é escritora, é poetisa e por aí vai. Mas não pensem que termina por aí. Então as outras coisas ela vai dizer aqui pessoalmente. Não falo ninguém mais, ninguém menos que a Enia Lipanga. Olá, Enia, e seja muito bem-vinda ao programa. Olá, Etelvina, muito obrigada por esta introdução. Olá, estimado telespectador. É sempre uma honra poder compartilhar, poder conversar sobre males que apoquentam principalmente as mulheres, mas a sociedade no geral. Agora, Enia, hoje estamos aqui a falar do assédio e abuso sexual, que infelizmente é uma realidade na nossa sociedade. E quando fomos à rua percebemos que os nossos entrevistados é-lhes difícil definir ou trazer situações que lhes identifique realmente um assédio. Enia, o que é um assédio sexual ou abuso sexual também? Podemos incluir no mesmo pacote? E como é que eu sei que estou numa situação de abuso ou assédio sexual? Etelvina, infelizmente, este tema ainda é muito sensível e pouco falado. Pode até ser por isso que muitas pessoas ou poucas pessoas sabem quando é que estão perante a uma situação do assédio. E depois tem algo que nós chamamos de culpabilização da vítima, que geralmente quando se ouve falar do assédio, as pessoas dizem não, a culpa é da pessoa que foi lá e assediou. Mas existem alguns sinais que nós podemos estar atentos em relação às outras pessoas ou então para identificar um assediador. Falo de comentários ou piadas indesejadas. Muitas vezes nós ouvimos alguém a falar do nosso corpo de forma totalmente invasiva e aquilo nos incomoda. O incômodo é um grande sinal de que estamos numa situação de assédio. E, por vezes, até esse assédio pode manifestar-se de mensagens indesejadas. A pessoa compartilha partes íntimas contigo, sem nenhum consentimento, sem nenhuma intimidade. Podemos também ter casos de avanços indesejados sobre o nosso corpo.
nós nos saudamos sempre com abraços, geralmente, e a pessoa pode deslizar a mão e passar nas suas nádegas ou passar em outras partes íntimas. Então, alguns sinais de assédio são estes que deixei aqui. Mas, claro, existem vários outros que nós precisamos estar atentos, desde que este sinal faça com que a gente se sinta mal, com que a gente se sinta intimidado. Agora, Edna, no contexto escolar, estes sinais também manifestam-se da mesma forma? No contexto escolar é um pouco mais grave, porque temos dados até que geralmente quem mais assedia no contexto escolar são os professores. Então, o assédio acontece mais por parte dos professores para alunas. E são casos que nem deviam acontecer. Primeiro porque nós sabemos que o professor ele é munido de informação, ele sabe que é um crime que está a cometer, mas quando ele se aproxima da estudante ou da aluna, ela se sente intimidada a ponto dela ceder. Nós temos muitos casos de estudantes, de alunas que até engravidam do seu professor, mas é sempre cedência. E há pessoas que dizem, não, mas esta aluna queria, esta aluna começou a namorar com o professor. Não, temos aqui uma violação de ética muito grave, que é alguém que não pode, ele usa do seu poder para aproximar-se desta estudante, para deitar-se com essa estudante, para engravidar esta estudante, e geralmente ela não tem ferramentas, ela não sabe onde queixar, e todas as coisas que nós sabemos que acontecem dentro das escolas, mas que infelizmente os casos não são levados a lado nenhum. Seria bom que neste momento parássemos uns instantes para podermos acompanhar esta nota de reportagem. Podemos? Podemos. Vamos a isso. O assédio sexual continua um problema grave nas escolas um pouco por todo o país. Assédio sexual é constranger sexualmente alguém com promessa de benefício de qualquer natureza. Bom, eu sofri assédio aos 16 anos na escola secundária que eu frequentei. Eu estava a fazer a 11ª classe e eu era chefe da turma. Amélia, como vamos já chamar para proteger sua identidade, contou que o assédio ocorreu na sala de aula com um professor de história. No fim da aula, todos os colegas saíram. Ficamos só nós dois porque eu estava a arrumar o meu material e o material que nós usamos durante as aulas. Quando terminou de arrumar, ela foi se despedir do professor. Foi nesse momento que o professor fez a investida. Então, ele começou a elogiar as minhas calças. Ele disse que eu estava bem daquelas calças e eu agradeci. Só que ele não parou, ele continuou e disse que eu usou um termo pejorativo. Ele disse, estás gostosa. Não respondeu porque aquilo a deixou desconfortável. Continuou a caminhar, mas quando olhou para trás percebeu que o professor continuava a olhá-la. Então eu disse a ele, professor, estava com uma situação desconfortável. Ele disse, professor, não estou a gostar e eu tenho idade para ser a tua filha. Então ele disse, porque filha não namora, filha não transa, ele usou essas palavras mesmo. Contou a uma amiga e juntas reuniram às escondidas outras vítimas do assédio daquele e de outros professores para denunciar, mas o professor descobriu. Encontrou num outro dia e disse que tudo que eu estava a tentar fazer não era nada e que ainda que eu fosse à direção e meter essa queixa e eu metesse aquela queixa, nada ia acontecer, ele não seria admitido e que no dia seguinte eu ia encontrar a ele e o diretor de mãos apertadas. Ou melhor, ele ainda estaria bem com os colegas e com a direção porque nada ia acontecer. Amélia desistiu de denunciar, mas só o movimento teve impacto positivo porque o professor parou de assediar a ela e outras alunas. Diferente de Amélia, esta outra menina, a quem vamos chamar Jéssica, fez a denúncia. Bom, tudo começou quando eu estava na 12ª classe nas aulas de educação física. Eu pensei que o professor cismasse comigo, por essa chefe de turma, mas eu vi que aquilo ia muito além. Ia muito além do que se podia fazer. Ele sempre me usava de exemplo nos exercícios. Porque o chefe abaixa bem. Porque a gente como o chefe faz. Porque é assim mesmo. E não parava por aí. Antes das aulas iniciarem, eu sempre fui pontual. Antes das aulas iniciarem, ele sempre vinha conversar comigo.
dizer que eu ia casar com ele, que eu ia morar com ele em Maclemele, na casa dele, que eu seria a esposa dele. Dizia que eu tinha pernas bonitas, que a minha mãe me fez com tempo, com paciência. Muitos comentários que de alguma forma me incomodavam. Incomodavam muito, mas a gota de água foi quando o professor a chamou para ajudar a ditar os nomes e os números dos colegas. Eu sentei-me ao lado dele para ajudá-lo a marcar as presenças de tal. Ele colocou a mão em volta da minha cintura e me puxou para ele. Um abraço. Eu disse que eu não estava a gostar daquilo. Professor, não estou a gostar. Professor, me deixa. Professor, me larga. Mas quando eu tentava me soltar, ele me apertava mais para ele. Uma colega percebeu que alguma coisa ali estava estranha. Saiu da corrida, da avaliação e veio ter comigo. Inventou uma desculpa qualquer só para me tirar do professor. Depois ela me chamou, ela me disse que eu tinha que ter cuidado com o professor, porque aquele professor me queria, essas coisas todas. Ela tinha medo de chumbar, mas reuniu forças e foi contar à diretora de turma. Contei a ela tudo o que havia se passado, tudo o que estava a acontecer, e ela disse-me que o professor de educação física já vinha falando com ela no privado e dizendo que a chefe da turma, neste caso eu, faltava-lhe com respeito. Quando ele sancionava os meus colegas, eu me metia, eu era mal criada, muitas outras coisas para manchar a minha imagem. E depois percebemos que aquela era a jogada dele, a ideia mesmo era essa. Que ele, depois de algum tempo, usaria aquilo contra mim. A diretora levou o assunto à direção da escola, que por sua vez repreendeu o professor, mas não foi o suficiente. Numa das aulas, o professor concentrou-nos, dizendo que nós vendemos a ele a direção da escola, nós mentimos para ele, temos falsos testemunhos sobre a pessoa que ele é. Ele sempre foi uma pessoa íntegra, ele sempre foi uma pessoa de respeito e nós vamos tentar manchar a imagem dele, mas nós não vamos conseguir, porque eles não vão fazer nada com ele. Aquelas palavras de alguma forma me magoaram e não foi pouco, aquilo me magoou de verdade. Jéssica ficou magoada, mas não arrependida, e voltou a falar com a diretora. As mesmas palavras que ele disse-nos durante a concentração na aula, eu fui falar com a minha DT. Eu disse à minha DT aquilo que ele tinha nos contado. E ela foi ter uma conversa no privado com ele. Não vou mentir, tive medo, muito medo mesmo. Mas desde esse dia, o professor nem queria saber de mim. Eu não sei o que a minha diretora de turma falou com ele, mas desde esse dia o professor nem quis saber de mim. Tratava-me de forma igual, entre aspas. Tratava-me de forma igual às outros colegas durante as aulas e tal. E passei. E ficou tudo resolvido. A escola devia ter responsabilizado o professor, mas não o fez. Contudo, a existência de professores comprometidos a lutar contra o assédio é importante para travar o problema nas escolas. Outras soluções passam por assegurar que, no seio dos professores, alunos e outros funcionários, existe conhecimento sobre códigos, regulamentos, leis e demais instrumentos legais relacionados ao abuso e assédio. Informar as raparigas sobre os seus direitos e sobre o que é o abuso e assédio e os mecanismos de denúncia. Assegurar que nas escolas existem mecanismos de denúncia seguros e que esses são conhecidos pelos alunos ou estudantes. Se não fizermos isso, podemos ter baixa presença das raparigas na escola, associada às baixas taxas de matrícula, fraco rendimento escolar, altas taxas de desistência escolar, uniões prematuras, gravidezes precoces, doenças sexualmente transmissíveis e lesões físicas, problemas mentais, incluindo traumas, agressividade, sentimento de culpa, sentimento de humilhação, depressão e sentimento de inferioridade. De volta ao nosso espaço de conversa, depois de termos acompanhado mais um depoimento de uma jovem que infelizmente passou por esta situação e na primeira pessoa pôde contar o que aconteceu com ela. E ela aqui traz um dado que a Enia já tinha trazido anteriormente, que era a questão da justificativa do abusador ou assediador, que está na veste.
Muitos deles usam esta desculpa de que eles assediaram, abusaram, porque esta menina vestiu-se mal, vestiu-se de forma provocativa. Então, para eles, era um sinal de que podiam avançar. Enia, as vestes, isto justifica que esta menina, esta jovem, tenha que passar por isso só porque se vestiu desta forma? Não, Etelvina, não, telespectador. A roupa que a pessoa veste não justifica uma violação. Existe um fenômeno que são os estereótipos de gênero ligados à vestimenta das mulheres. Geralmente diz-se que há roupas que convidam, há roupas que a mulher veste e são um convite, mas normaliza-se muito isso e fala-se muito disso que as pessoas acabam ficando cegas para ver e olhar aquela situação e notar que esta rapariga ou esta mulher esteve perante uma situação de violação. Outra coisa ligada às vestes é o desvio da responsabilidade. É que quem violou, ele quer fugir da responsabilidade e justifica-se usando esta Imputa essa desculpa. responsabilidade a Sim, ela, sim, que é menor. coloca-se essa responsabilidade nela e que é menor. E no contexto escolar isso é ainda mais grave. Nós tivemos a situação da troca das saias, né, das meninas das escolas por maxi-saias, mas os números de assédio sexual, os números das meninas já abusadas pelos seus professores não diminuíram. Então, temos mais uma prova de que a roupa ela não é convite para a violação. A roupa é simplesmente a forma de a pessoa se apresentar e tem muito a ver com as liberdades de cada um. Temos aqui coisas ligadas à religião, por exemplo, que as pessoas vestem-se dessa forma por conta da religião, tem a ver com o contexto também, tem a ver com a forma como a pessoa sente-se bem, mas nunca devemos usar esta justificativa para justificar a violação. Ainda aqui neste contexto de falar da roupa, Enia, eu sei que já passou por uma situação de assédio, tem partilhado isto nas palestras que tem dado, deu uma recentemente numa das universidades e é um excelente trabalho que a Enia tem feito. Falando na primeira pessoa, como alguém que passou por isto, Enia, qual tem sido o sentimento? O que é que essas meninas sentem realmente quando passam por esta situação? Que muitas das vezes não conseguem falar em casa, dialogar com seus pais ou se abrir com alguém. O que é que acontece no mundo desta menina, desta jovem? Primeiro, são sentimentos ligados ao medo, à insegurança, à ansiedade, e dentro do contexto escolar, há um fenômeno que acontece, é que esta menina também já não presta mais atenção nas aulas, porque tem alguém à sua frente que devia transmitir conhecimentos, ao mesmo tempo essa pessoa está a tentar minar o futuro dela. E também temos casos de meninas que desistem de ir à escola. Na minha situação de assédio em particular, eu tive um chefe que mandou-me uma mensagem e disse-me: Enia, tu tens um corpo bonito. E depois mandou uma outra: vê se não engordas. E aquilo incomodou-me bastante, que eu consegui falar com ele, mas mesmo assim ele continuou o ciclo de assédio. Então eu chegava ao trabalho, era mais uma mensagem. E este sentimento de medo geralmente tem a ver com nós temos medo de perder aquele espaço. As meninas têm medo claramente deste caso ser divulgado, de serem expulsas, De ser porque o exposta. professor é uma pessoa que está acima, é uma pessoa superior. E no local do trabalho nós temos medo de perder o emprego, que é o nosso ganha-pão, é o que sustenta as nossas famílias. Então, é um ciclo que nós devemos falar sempre dele e principalmente conscientizar esses professores, conscientizar os homens, conscientizar as mulheres sobre situações de assédio, porque fala-se pouco, mas é um tema muito pertinente e muito urgente também. Falamos de conscientizar das escolas, a sociedade, mas também podemos começar em casa. Falamos dos sinais, o que é que os pais encarregados de educação, estamos a falar de toda uma comunidade, o que é que nós podemos fazer e acima de tudo na escola, né? Os pais mandam as crianças às escolas porque é um lugar seguro, onde elas vão aprender, chamamos de escola a nossa segunda casa e encontramos situações que esta menina se retrai desse espaço, ela não quer, ela está triste, está deprimida porque tem um assediador lá. O que é que nós todos podemos fazer para mudar esta situação, para inverter este cenário, para garantir que esta rapariga estude num ambiente são, saudável, que ela cresça e possamos proteger os seus direitos? Bom, em todas as situações ligadas ao assédio, principalmente, a minha recomendação é que haja diálogo dentro de casa.
Geralmente nós bebemos muita coisa dentro de casa e os pais não falam deste tema porque consideram sensível. Muitas vezes olhamos as nossas adolescentes ou os nossos adolescentes e achamos que eles são muito menores para nós conversarmos sobre determinados temas, sexualidade, os abusadores, a violação. E agora, com a tecnologia super avançada, as crianças já acabam tendo essa informação através da internet, por vezes até de forma totalmente deturpada. Então, a minha recomendação dentro de casa é que haja muita conversa. Que tal organizarmos sessões de diálogo dentro de casa com os nossos filhos para falarmos do assédio? Mas muitas coisas também podem ser feitas a nível das escolas. As escolas devem criar instrumentos de proteção do aluno e da aluna. Termos uma linha de denúncia de casos de assédio. E depois também deve haver responsabilização. Nós normalizamos que não acontece nada com as pessoas que violam. Nós já ouvimos várias vezes que o professor que assedia, ele é transferido para outra escola. Então, não faz nem um pouco sentido isso, porque a mentalidade deste professor não mudou. Ele simplesmente mudou de local e vai mudar de vítimas, vai passar para uma outra escola onde há de ter lá outros estudantes e outras estudantes que vai violar. Então, devemos criar mecanismos e também devemos conscientizar essas pessoas deste mal todo que é o assédio sexual. Infelizmente, as nossas lutas feministas, as nossas lutas como sociedade civil, elas são muitas e também devem continuar porque os males também não estão a acabar. Então, nós estamos todos os dias a falar sobre as mesmas coisas, parece que falamos sobre as mesmas coisas justamente porque o mal está ali e precisa ser combatido. Enia, muito obrigada por estes minutos de conversa que foram super esclarecedores. Obrigada por contribuir, ajudar-nos, né, a reverter esta situação através dessa conversa e não só através do trabalho também que tem feito lá fora. Muito obrigada, esperamos tê-la em outras oportunidades. Muito obrigada, Etelvina. Muito obrigada ao programa Asas por ser esse espaço onde as pessoas conseguem debater estes temas. Obrigada. Até a próxima. Como a Enia Lipanga deixou ficar, precisamos criar espaço de diálogo nas famílias, precisamos criar mecanismo de denúncia nas escolas, precisamos conscientizar a toda a sociedade, porque este problema é nosso. Então, cabe a cada um de nós arregaçar as mangas e trabalhar para que as nossas raparigas estudem em ambientes saudáveis. Nós ficamos por aqui e seguimos para as próximas rubricas. Enia Lipanga acabou de explicar os sinais mais comuns do assédio sexual. E é importante, Vina, que todos nós prestemos atenção a estes sinais, que é para podermos evitar ser vítimas do assédio sexual e talvez até ajudar a outras pessoas a se protegerem deste problema. Bem, vamos fazer uma breve pausa, voltamos na segunda parte com mais conteúdos. De volta à segunda parte do Asas e dando continuidade à conversa de hoje, trazemos mais opiniões sobre se as roupas justificam o assédio nas escolas. Confira. O assédio sexual é um problema antigo e que as pessoas têm cada vez mais conhecimento. Sabes o que é assédio sexual? Sei. Sim, sei. Sim, sei. Outros, pelo menos, têm noção. Bom, só tenho uma noção do que é, né? A definição como tal é que eu não tenho. Outros, nem por isso. Não sei. Assédio sexual é constranger sexualmente alguém com promessa de benefício de qualquer natureza. Acontece muito. Vários, principalmente nas escolas. Nas escolas, os professores têm sido os que assediam. E estes, para justificar, atiram a culpa para as alunas pela forma como se vestem. Eu mesma já sofri assédio com um vestido longo. Então não acho que roupas curtas e tal seja motivo para assédio. O assédio nas escolas e em outros locais. A solução ao problema é denunciar, explica essa traduzindo. Ajudaria a pessoa a ir indo ao IPAS, o Instituto de Assistência e Patrocínio Jurídico. E de lá seguiriam-se os procedimentos legais. É possível denunciar na escola através da linha Fala Criança ou outras instituições.
Bem, como muito bem foi dito agora, as roupas não justificam o assédio sexual nas escolas, Vina. Verdade, Cornélio, pura verdade. Nem na escola e nem em qualquer lugar. E é preciso trabalharmos duro na forma como educamos os rapazes de hoje, que serão os homens de amanhã, para evitarmos esses cenários. Isso ajudaria muito, principalmente a termos atitudes mais sensíveis ao gênero e talvez até ajudasse a reduzir os números de casos de crianças que são vítimas de crimes sexuais. Quantas crianças têm sido vítimas de crimes sexuais no país? De acordo com o inquérito sobre violência contra a criança em Moçambique, 1 em cada 7 mulheres, 14%, e 1 em cada 12 homens, 8%, sofreram violência sexual antes dos 18 anos. São muitas crianças. Entre as raparigas, 6% sofreram toque sexual indesejado, 6% sofreram uma tentativa indesejada de sexo, 5% sofreram sexo pressionado ou coagido e 3% sofreram uma relação sexual fisicamente forçada durante a infância. Entre aqueles que sofreram qualquer violência sexual durante a infância, 39% das mulheres sofreram o primeiro incidente com idades entre os 14 e 15 anos e 41% entre os 16 e 17 anos. Por isso que as nossas ações devem começar já. Estes números mostram a gravidade do problema e da necessidade de termos ações mais urgentes. Pois é tudo para esta semana. Muito obrigado pela companhia. Até para pra a semana. semana.